O cerrado se esconde em mistérios. Mas entre seus troncos retorcidos, folhas grossas e uma aparente aridez, se revela uma das áreas de maior riqueza de fauna e flora em todo o planeta. São mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 24,1% do território brasileiro. Pesquisadores brasileiros querem revelar os segredos dessa paisagem e aprender com eles. A equipe da professora Marisa Bittencourt está analisando 116 fragmentos de cerrado escolhidos de acordo com seu grau de preservação. Bom, nós estamos na Gleba Pé de Gigante, que é uma das unidades do Parque Estadual de Vassununga, e esta aqui é a nossa área de referência para determinação de estado de conservação da cisionomia do cerrado, que vai ser objeto de comparação com as demais áreas que nós estamos estudando no estado de São Paulo. E aqui a gente vem buscar justamente algumas informações que caracterizam o estado de conservação. Os dados recolhidos em campo permitem à equipe registrar a pressão exercida sobre os fragmentos de cerrado. Com esse registro da informação geográfica associada a uma informação de campo, a gente pode trabalhar esses dados em laboratório. As informações revelam a destruição ao redor destas áreas. Por exemplo, esse aqui é a reserva Pé de Gigante e essas manchas de outras cores aqui, ó, são plantações, aqui plantação de eucalipto. Então, esse tipo de uso da terra causa uma pressão sobre essa unidade de conservação, sobre esse fragmento, da seguinte maneira: os adubos que são colocados aqui, os defensivos agrícolas são levados para lá, seja pelo vento, seja pela chuva. Então, essa pressão antrópica compromete a unidade de conservação, sim. Por isso que o tamanho e o formato é muito importante. Em São Paulo, a ameaça vai além do risco de acabar com a biodiversidade. Sob essa paisagem aparentemente seca, há um imenso reservatório de água. É que o cerrado se localiza num tipo de solo que é profundo e antigo e que é solo de recarga de aquífero. E o maior aquífero da América do Sul, que é o aquífero Guarani, está embaixo da zona de cerrado do estado de São Paulo. Uma torre de alumínio de 25 metros de altura está ajudando a entender o ciclo da água no cerrado. A água é possivelmente o petróleo do futuro. Então a questão da água tem que ser estudada em detalhe. Isso depende de como cada ecossistema regula a quantidade de água que ele absorve, que ele precisa e que ele oferece para consumo. Ninguém sabe exatamente a quantidade de água que fica retida nesse ecossistema, a quantidade de água que ele precisa para sobreviver. E nós estamos medindo isso. Fazendo a medição dessa quantidade de água que o sistema perde, que o sistema ganha e o quanto que ele retém, nós medimos a reboque, a quantidade de dióxido de carbono. Nós podemos estimar o quanto que ele absorve desse CO2 e o quanto que ele perde desse dióxido de carbono. Ao fazer essa conta, Humberto Ribeiro da Rocha conseguirá saber se o cerrado funciona como um sumidouro ou um emissor de gás carbônico, um dos principais causadores do efeito estufa, responsável pelo aumento da temperatura do nosso planeta. A forma como nós estudamos essas entradas e saídas de um ecossistema como o cerrado está ligada à biodiversidade, porque ela depende desses dois componentes. Ela depende da água para sobreviver e ela depende dos limites de temperatura que o clima vai proporcionar a ela. Os dados coletados pela equipe de Humberto e Marisa se completam.
Juntos, esses pesquisadores esperam desvendar a dinâmica desse ecossistema e encontrar alternativas para a sobrevivência de reservas como essa. Então, o nosso objetivo é devolver para a comunidade um alento e uma motivação para a conservação. Instituto de Química da Unesp, em Araraquara. Aqui, pesquisadores tentam desvendar a química do cerrado. As plantas do cerrado têm uma diversidade química fantástica. São substâncias de diversidade química complexa que você não consegue fazer por síntese e que a natureza, como um laboratório fantástico, produz de uma maneira tão simples, de uma maneira maravilhosa. A química do cerrado está apenas começando a ser desvendada e já demonstra um enorme potencial econômico. Uma das plantas estudada pela equipe pode atuar no sistema nervoso central. Outra tem potencial para combater a malária. O valor agregado de você encontrar uma substância com ação, com atividade comprovada, pura, e que ela possa passar para uma segunda fase, ou seja, de desenvolvimento para se tornar um fármaco, isso realmente, o valor agregado aí é muito grande. Mas para se tirar proveito dessa riqueza, é preciso manter vivo o cerrado. Em 2 séculos, destruímos 80% deste bioma. E o processo de degradação segue a passos largos, exterminando uma das maiores biodiversidades do planeta e ameaçando o maior reservatório de água doce da América.